Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o jornalista Marcelo Paranhos e é com muita alegria que estamos aqui começando mais um Realidade Capixaba Podcast. Hoje nós temos um convidado especial, o deputado federal Neucimar Fraga está aqui comigo. Tem a marca de ser o deputado federal que trouxe mais recursos para um único município, município de Vila Velha. O que a gente conseguiu levantar e passa de 27 milhões de reais. Nós vamos falar um pouco sobre esse recurso, o que já veio, o que ainda está vindo, o que é que precisa do prefeito se mexer para receber. Vamos falar de alguns projetos, algumas iniciativas de autoria do deputado e vamos falar do posicionamento dele na política nacional, como é que está o cenário, como é que está o cenário da política estadual e, principalmente, município de Vila Velha. Neucimar, obrigado pela presença, muita alegria receber você aqui para bater esse papo com a gente. E como eu não sou muito de fazer média, não, eu vou começar com uma questão um pouquinho polêmica para a gente entender. Por que se distanciou do palanque do governador reeleito Renato Casagrande e se posicionou no palanque contrário? Olha, Marcelo, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de participar com você desse bate-papo. Conversar sobre política é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida e dialogar, né, é a nossa marca. Bom, eu sempre fui parceiro do Renato, no seu projeto político, desde 2002. Eu apoiei Renato Casagrande para coordenador da bancada em 2004. Em 2006, no PL, eu fui o primeiro presidente de partido a declarar apoio a Renato para senador, em 2006. Em 2008, eu fui candidato a prefeito. Aí o Renato não me apoiou, lançou o vice do Hércules. Esperava o apoio dele e não veio. Em 2010, eu era prefeito, ele foi candidato a governador. Eu, no PL, ajudei a articular a presença do Magno Malta na chapa com o Ricardo Ferraço, na chapa do Renato. Mas em 2012, eu fui candidato à reeleição, o Renato novamente não me apoiou. Para prefeito de Vila Velha, sofreu pressão aí do ex-governador na época, diz ele. Depois ele simulou um convite para que eu fosse para o governo dele e acabou não acontecendo em 2013 nem em 2014. Depois, em 2014, eu era candidato a deputado federal. Na verdade, eu era candidato a deputado federal. Eu entrei no grupo do Renato em 2014. O grupo quis me lançar candidato a senador. Tem até matéria de jornais dos partidos me lançando candidato a senador. Quando faltava um mês para a campanha, o Renato me chama e fala: Neucimar, eu preciso trazer o PSDB para a minha chapa. E eu preciso colocar o Luiz Paulo como senador. Você abre mão? Falei, claro, para Luiz Paulo eu devo a Luiz Paulo, ele tem um crédito comigo, para ele eu abro mão. E aí ele lançou o Luiz Paulo a senador, mas aí o César Conago virou vice de Paulo Artung. Paulo Artung foi o mais esperto, ofereceu a vaga de vice para o César era o presidente do PSDB, ele levou o PSDB para o Paulo Artung. Eu me tornei candidato a senador novamente. E aí faltava 15 dias para a coligação, o Renato me chama, Neucimar, o Paulo levou o PSDB, eu preciso trazer o Magno Malta. E o Magno Malta quer colocar o Contarato de senador. É verdade. Eu falei, poxa, Renato, me ajuda? Eu falei, tá bom, eu vou abrir mão. Para ganhar a eleição, eu abri mão da vaga de senador para o Contarato. Passou 30 dias de campanha, o Renato me chama na casa dele e fala, Neucimar, estou com um problema sério. Eu falei, qual foi? O Contarato desistiu de ser candidato a senador, renunciou, já me entregou a carta de renúncia da candidatura, e eu estou sem senador, eu preciso de um candidato a senador. Pô, Renato, mas agora já tem um mês que estou fazendo campanha para federal. E naquele dia tinha saído uma pesquisa, Paulo Artung estava 48-27 contra Renato. Mas eu aceitei o desafio. Falei, só ele não tem condição de tocar uma campanha de senador. Ele falou, vem cuidar, vem pedir voto, deixa que a minha equipe com a sua cuide da campanha, de despesa de campanha, gráfico, televisão e tal. Meu partido foi contra o PV na época, eu tinha organizado um partido com o PV. Conversei com a Sidney era contra, a Sidney é uma das presidentes do partido que eu mais tive admiração na história política. Histórica no PV, né? É correta, de pulso. E ela falou, cuidado com esse italiano vai te dar problema, não vai te deixar na mão. Mas eu falei, não, Sidney, eu topo o desafio. E eu fui ser candidato, então, a senador da República. O Evaí entrou no meu lugar, acabou sendo eleito com 48 mil votos, o Marco Vicente com 45. E na época eu tive 524 mil votos para senador, perdi a eleição. Muito voto. E o Renato perdeu também a reeleição para Paulo Artung. E aí, em 2016, eu esperava o apoio do Renato para prefeito de Vila Velha. Mas ele veio e lançou o vice de Rafael Favato, o Júnior Bola. Certo. O Rafael não foi para o segundo turno, eu fui contra Max. Aí no segundo turno o PSB declarou apoio a Max.
E eu perdi a eleição. Tudo bem, mas fui tocar a vida. Em 2018, o Renato me procurou novamente, falou, Nocimar, eu quero o seu apoio do PSD. Falei, Renato, se o Paulo Artung não for candidato e não lançar candidato, eu te apoio, mas senão eu sou subsecretário de Estado do governo do Paulo, eu não posso ser desleal com o Paulo. Tudo bem. Bom, como o Paulo não lançou candidato nem foi candidato, eu fui apoiar o Renato novamente para governador do Estado do Espírito Santo. Nossa coligação fez um acordo com ele, eu, Jorge Silva, Norma Ayub, Vidigal, César Conago, só eu que não tinha mandato, eu aceitei o desafio, fui na chapa com eles, ele tinha um compromisso, olha, quem não virar deputado federal, vem ser secretário. Ele cumpriu com todas as coligações, chamou o Marco Vicente de uma chapa, chamou o Foleta da outra do PSB, né? Contemplou lá o Ted Conte e os outros candidatos a federal, só a nossa coligação que ficou por lá de fora, eu e Jorge. Nós amargamos 2 anos fora do governo, depois eu me tornei deputado federal, e em 2020 fui candidato a prefeito de Vila Velha novamente o PSB poderia me apoiar, não me apoiou, foi apoiar o Marx novamente. Ou seja, eu me virei deputado federal, fui aliado do governo, ajudei, nunca me posicionei contra. Em abril de 2022, teve um movimento para eu sair do PSD, para ajudar o PP a construir uma chapa. O Renato precisava de uma chapa no PP, forte, e eu fui para lá para dar sustentação à chapa, levei mais 4 pessoas, formamos uma chapa boa, levamos um viés para a chapa de Renato, e eu fui cobrado politicamente do meu grupo que queria apoiar o candidato ligado à esquerda, mas eu, à direita. E eu fiquei com o Renato, fui fiel com ele no primeiro turno, fui fiel, pedi voto para ele, defendi o nome dele, mas eu não recebi esse retorno do PSB e nem do grupo que ganhou a eleição no Estado do Espírito Santo. E quando eu perdi a eleição no primeiro turno, falei, chega, eu não vou mais acompanhar esse projeto, a minha equipe não aceitava mais, minha família não aceitava, aconteceram algumas coisas que eu não quero falar aqui, quem sabe em outro momento eu posso falar, mas eu procurei o Renato, disse, Renato, olha só, a partir de agora, eu não estou com você no segundo turno, eu vou apoiar a candidatura do Manato, e vou ajudar o Manato no processo eleitoral e estou me posicionando politicamente daqui por diante no campo da direita. Não tem mais espaço para caminhar no campo da esquerda. E muitas pessoas, Nocimar, você traiu o Renato? Não. Trair é quando você está numa campanha e faz chapéu de 2 bicos e apoia outro. Isso é traição. Eu mudei de candidato. Deixei a candidatura do Renato, comuniquei a ele, avisei a ele, conversei com ele e entrei na campanha do Renato e fui fiel à candidatura do Manato. Né? Renato e Manato acabam confundindo, né? Mas, por isso, então, um novo posicionamento político. Ajudei o Manato, não fomos felizes no resultado final, eu acho que fez uma campanha boa, foi longe até demais, todo mundo sabia dos limites que o Manato tinha e que o Manato era o melhor adversário para Renato também, todo mundo sabia no campo da direita. E essa foi a história. Né? Então, quem não conhece a história minha com o Renato, comecei a entender um pouquinho agora por que desse movimento que eu fiz no segundo turno das eleições de 2022. Não foi a primeira vez que eu me senti traído e abandonado pelo grupo que eu sempre ajudei. Foi a 6ª vez e não deu para esperar mais. Antes da gente falar sobre o município de Vila Velha, falar um pouco sobre o cenário nacional, ver o que você pode trazer para a gente de novidade, como é que está essa situação em Brasília, quando que o presidente deve falar ou não deve falar, vai fazer um grande ato público, não vai? Como é que você está vendo esse movimento, os caminhoneiros em alguns lugares parece que começaram a parar hoje, não vão parar. Como é que você está vendo esse cenário nacional? Isso tem um fim ou ninguém sabe como isso vai terminar? Olha, Marcelo, semana passada eu conversava com a assessora de um prefeito, estava na recepção, e ela preocupada, falava, deputado, eu estou preocupado com o Brasil agora está dividido em 2 grupos. O que o senhor acha disso? Eu falei, eu acho bom. Eu acho bom estar dividido em 2 grupos. Porque o Brasil sempre esteve dividido em vários grupos. Nós tínhamos vários grupos que comandavam a política brasileira. Nós tínhamos um grupo do MDB, tinha um grupo do PV, tinha um grupo do PCdoB, tinha um grupo do PDT, tinha um grupo da Arena, tinha um grupo do PT, tinha um grupo da direita que se organizou agora. Eram vários grupos, hoje nós temos 2. Hoje nós estamos próximos do projeto político e modelo político dos Estados Unidos, que são 2 grupos, republicanos e democratas. São 2 modelos políticos diferentes, e o povo pode escolher. Então, hoje está ficando mais nítido para a população. Olha, nós temos, o Brasil está dividido entre 2 grupos, um grupo de esquerda e um grupo de direita. E esses 2 grupos, eles
gerenciam o Estado de forma diferente, eles abraçam projetos diferentes, eles defendem bandeiras diferentes, então estão bem distintos. Ficou mais fácil da população escolher qual o modelo político eu quero para o meu país. Eu quero o modelo da direita, que defende liberdade econômica, propriedade privada, que defende valores, costumes, que defende uma gestão fiscal equilibrada, que defende equilíbrio fiscal, ou eu quero um modelo político da esquerda, que é o liberal geral, que é o fim da propriedade privada, que é aquela política muito populista, sem muito compromisso e responsabilidade fiscal, e com o Estado e com o futuro das gerações, quer gastar tudo que tem. Está claro agora, a população vai poder escolher daqui para frente qual é o modelo. É como acontece nos Estados Unidos. Né? Então o povo sabe, olha, o republicano tem esse modelo político e o democrata tem esse. Qual é o melhor? O povo sabe fazer a diferença. Então, no Brasil hoje, nós estamos caminhando nesse sentido. Existem dois modelos, direita e esquerda, e é por isso que eu me posiciono agora totalmente na direita da política brasileira, daqui por diante. Quero ajudar a organizar os projetos de direita nas eleições de 2024. Eu acredito que essa polaridade vai continuar na política brasileira daqui por diante, direita e esquerda, nas prefeituras, no governo do Estado e na eleição de Senado, Câmara Federal, vereadores, Assembleia e para presidente da República. Então, o Brasil hoje, ele vive um momento onde muita gente parece que está assustado, mas é bom para a democracia. É bom porque tem dois grupos, cada um pode escolher o seu candidato, e tem dois modelos políticos e de gestão de modelo de Estado distintos, onde a população vai poder criar identidade com esse grupo. Agora, o que nós estamos vivendo no Brasil é que, além de nós termos hoje dois modelos políticos, nós temos um judiciário que deixou de ser politizado para ser partidarizado. Porque política todo mundo faz. O padre faz, o pastor faz, o cantor, né, o artista, o jogador de futebol, o líder comunitário, o operário, o sindicalista. Agora, o judiciário não pode fazer política. O judiciário é um ponto de equilíbrio entre os poderes. E ele deveria ser ali um ponto sempre de equilíbrio, de amparo jurídico e de respeito à Constituição no Brasil. Mas, infelizmente, o nosso modelo de composição, principalmente dos ministérios, como os tribunais superiores, o Tribunal do Trabalho Superior, o Tribunal Eleitoral e o Tribunal de Justiça e o STF, a forma de preenchimento dessas vagas de ministros, elas precisa mudar. Partidarizado, precisa mudar. Hoje, nós temos no Supremo Tribunal Federal, dos 11 ministros, nós temos 2 que foram juízes. Os outros nunca julgaram nada. Você não pode pegar alguém que nunca julgou nada para ir para a Suprema Corte, para julgar o país todo. Para analisar os processos que não tiveram decisões a contento nas instâncias inferiores. Então, acho que o nosso modelo está errado. E, além do modelo de preenchimento, nós temos preenchimento político. Então, nós temos lá, por exemplo, ministros do Supremo que eram militantes, que eram advogados do partido. Então, qual é a tendência desse ministro? É continuar defendendo os interesses de quem o indicou. Se foi um partido que o indicou, ele vai defender os interesses do partido. Então, hoje eu acho que o grande problema do Brasil não é a divisão do povo brasileiro, é a união dos ministros do Supremo Tribunal Federal contra esse momento político que nós estamos vivendo no Brasil. Porque eles escolheram um lado e não eram para escolher. Vamos entender que o resultado da eleição é esse mesmo, Lula vai tomar posse e vai administrar o país. Você acredita que esse eleitorado, esse cidadão que está na rua, essa parte da sociedade, e muito forte em maioria no Espírito Santo, essa parte do eleitor, ele vai dar uma forra e vai dar uma resposta nas urnas, nas eleições municipais? Esse movimento veio para ficar. Isso não é um movimento... Tem muitas pessoas que tentam desqualificar, são aloprados, são malucos. Não. Você vai conversar com essas pessoas, são empresários, são professores, são médicos, são pastores, são lideranças do mundo artístico, são jovens empreendedores, são estudantes, ou seja, é um movimento assim, bem heterogêneo. É um movimento bem heterogêneo. Então, não é um público só. Pessoas que têm boa formação, pessoas que têm expectativa, pessoas que têm vontade de vencer na vida, pessoas que acreditam na democracia.
mas é um grupo que veio para ficar no Brasil. Isso não é um fogo de palha. Quem esperava que fosse um fogo de palha vai se surpreender. É um novo grupo político, é um novo grupo de pessoas que veio ao Brasil de forma diferente e que chegaram para atuar na política de forma decisiva. Você vê que as eleições no Espírito Santo foi uma eleição folgada na direita, o presidente Bolsonaro ganhou com uma margem grande de folga, o candidato a governador só não teve o êxito, porque a gente sabia que ele tinha as limitações dele, e acabou indo muito mal na reta final da eleição. A prova é que o Casagrande se reelegeu precisando descolar a imagem do PT o máximo possível. Chegou ao ponto de pedir voto para Bolsonaro. Lá né? em Barra de São Francisco, numa E caminhada. outros né? locais também. Então, assim. Mas esse vídeo ficou muito conhecido, que viralizou, verdade. né? Então, assim, esse grupo veio para ficar. E esse grupo, ele não para aqui. Esse grupo ele vai se organizar em 2024 nas prefeituras. Por quê? Porque nós vamos ter agora um projeto nacional da direita. O Bolsonaro havia falado, e o PL havia deixado claro, que o Bolsonaro poderia ser um grande cabo eleitoral nas eleições de 2024. O Bolsonaro acabou sendo a referência dessa unificação da direita no Brasil. Então, ele acaba se tornando um personagem importante no processo de 2024 e, com certeza, a direita vai se organizar para lançar candidato em todas as prefeituras do Estado do Espírito Santo, principalmente nos maiores colégios eleitorais do nosso Estado. O Bolsonaro foi o maior cabo eleitoral dessas eleições no país todo, e tanto que quem não estava com ele ainda fingia que estava, ou tentava sinalizar que poderia trabalhar com ele. Mesmo sem mandato agora, ou de repente sem mandato, ele ficando mais livre, ele vai ser o grande cabo eleitoral das próximas eleições? Com certeza, mesmo que não seja só ele, porque nós temos outras lideranças se destacando hoje na direita brasileira. Hoje nós temos o Tarcísio, governador de São Paulo, que é um cara com uma experiência e uma capacidade de gestão muito grande, que eu tenho certeza vai fazer um bom governo no estado de São Paulo. E o Zema em Minas? Nós temos o Zema em Minas, que também é um líder natural daquela cultura mineira, né? Fala fácil, fala manso, chega devagarzinho. Temos aí jovens se destacando, como o Nicolas Ferreira, o deputado federal mais votado da história do Brasil, né? Com uma votação muito grande. Então, nós temos várias lideranças surgindo no Brasil. Então, o que falta hoje na direita é realmente organizar novos líderes, pessoas com experiência de gestão, com capacidade de gestão, que conheçam orçamento público, que tenham visão de futuro, porque nós não podemos identificar uma liderança da direita só aquela que grita mais alto, que xinga mais, que esculhamba mais, que tem coragem de falar aquilo que os outros nos falam. Não, nós temos que ter pessoas que tenham coragem para se posicionar, que saibam defender as suas ideias, que tenham visão de futuro, que tenham experiência de gestão e que mostrem para a população que, além de defender valores e princípios, ele vai fazer um bom governo, ele vai resolver o problema da saúde, da segurança, da urbanização, da humanização, do tratamento de esgoto, resolver o problema do hospital, da falta de exames, de consultas especializados, que vai resolver o problema da falta de emprego, da geração de emprego. Nós temos que formar uma nova geração no Brasil, de pessoas menos dependentes de carteira assinada, de emprego público, de empreendedores que façam a diferença para que nós possamos continuar pagando impostos nesse Brasil e sustentando o poder público. Né? Antes da gente falar do município, sobre o município de Vila Velha, queria falar de alguns projetos, algumas autorias suas como deputado federal. Uma que chama muita atenção, foi polêmica, muito debatido, a gente acompanhava até nos grupos de WhatsApp. Projeto de Lei 360 de 2021 que extingue de vez por todas a saidinha dos presos. Comenta um pouco para a gente a iniciativa, por quê e como é que está esse projeto. Olha, Paranhos, a segurança pública no Brasil ela tem que ser enfrentada sobre alguns prismas. Um deles é uma legislação forte, atualizada. A outra são políticas sociais. E a outra é de penalização, cumprimento da pena. Que os presídios brasileiros, 90% deles não são controlados pelo Estado, são dominados pelos presos. Então, nós temos que ter hoje uma legislação penal que garanta a prisão desse indivíduo. Nós temos um problema sério no Brasil, por exemplo, no que tange a questão da... O Brasil é o único país do mundo que tem saidinha de preso. Na Inglaterra, sai uma vez por ano, dia de Natal, aqueles presos que ganham quase um prêmio para sair. Né? Então, visita íntima, saidinha de preso,
Não existe nos outros países. Eu já tive oportunidade de visitar presídios no Japão, na China, na Europa, na América. Eu presidia CPI do sistema carcerário brasileiro. Então, eu pude conhecer a realidade, eu conheci quase todos os presídios do Brasil. Você falar do Panda no Rondônia, do Aníbal Bruno em Recife, do Lemos de Brito na Bahia, do Pedrinho no Maranhão, do Jerecinó no Rio, do Pinheirão e o presidente prudente Venceslau lá em São Paulo. Conheci todos. O Central de Porto Alegre. Então, o sistema presidiário brasileiro precisa passar por uma reformulação muito grande. Eu defendo isso, como tenho defendido na Comissão de Segurança permanentemente. A saidinha de preso é um absurdo da nossa legislação. Como que o cara mata a mãe, depois sai no Dia das Mães para comemorar o Dia das Mães? Comemorar o quê? O outro matou o pai, sai no Dia dos Pais para comemorar o Dia dos Pais. Comemorar o quê? Isso é um absurdo. Então, a saidinha de preso, além de se tornar um problema social, se tornou um problema também para os presos. Por quê? Porque tem muitos presos que, quando sai na saidinha, que é o prêmio dele, ele sai com a obrigação a ser cumprida pelo chefe da cadeia. Mas tu vai sair e vai fazer esse serviço. Tu não fizer, quando voltar, ele te acerta aqui dentro. Nós já vimos isso até em filme, livros, o pessoal contando essas tem histórias. muita gente que sai e não volta, porque se voltar, vai ter que pagar a pena dentro da cadeia para o chefe da cela. Então, eu, por exemplo, sou contra o nosso modelo de progressão de regime. Eu acho que o cara, quando sai da cadeia para passar o dia inteiro na rua, meu irmão, dorme também, pô. Por que vai dormir na cadeia? Já passou o dia inteiro na rua, dorme. Quando sai, tem que sair de vez. Então, esse modelo nosso é um modelo ultrapassado. Essa desculpa que é para já ir ressocializando, isso é conversa fiada. Conversa fiada. Então, sai direto. Entendeu? Então, eu entrei com esse projeto de lei, todo mundo achava que era um absurdo passar, e nós conseguimos aprovar esse projeto de lei, agora está aguardando uma revisãozinha no Senado para ir a sanção, para que a gente dê um prêmio à sociedade brasileira, né? Acabar com a famosa saidinha de preso do Brasil. Se não for esse ano, o próximo presidente não assina isso, não assina? Ou não depende mas dele? Mas a vantagem é que se a gente acabar com a saidinha antes de novembro, a gente evita que o novo presidente escolha um ex-presidiário para ser ministro, pô. Ou ele perde a saidinha dele, não, né? Ele tá numa saidona, né? Já tem 18 condenados na equipe de transição, pô. Então, com o fim da saidinha, ele não vai ter a opção de escolher mais um ex-presidiário para ser ministro aí. Comentar uma outra que me chamou muita atenção, achei bacana. Emenda 49 de 2022, medida provisória 1090-21, estabelecendo perdão à dívida dos estudantes com fiéis. Essa foi uma luta que eu travei no início do meu mandato no parlamento, e lendo mensagem no Instagram de uma eleitora que me abordou e falou: deputado, nos ajude. Minha filha pegou financiamento para estudar, se formou em 2019, não conseguiu emprego, meu marido está desempregado e eu também. E o banco está cobrando. Já venceu a carência. E o fiador está nos apertando. E eu comecei uma luta, então, para perdoar a dívida dos estudantes com o FIES. Entrei com um projeto de lei, protocolei, fizemos audiência pública na Comissão de Educação, do qual sou membro. Precisava me chamar, como é que vai perdoar 60 bilhões de dívida? Falei, o governo já perdoou dívida de tantas empresas, de tantos bancários, de tantos agricultores. Toda hora perdoa dívida de banco. Por que não pode perdoar do estudante? Que, aliás, o estudante não era para ter dívida, porque a Constituição Federal fala que o município tem a obrigação de garantir vaga para o aluno no ensino fundamental, o Estado tem a obrigação de garantir vaga para o aluno no ensino médio, e o governo federal é responsável pela educação superior. Olha, só o município que é obrigado a cumprir. O governo federal não cumpre com a parte dele de garantir vaga. Então, o estudante pega dinheiro emprestado para estudar porque o poder público não garantiu a ele a vaga no ensino superior. Então, eu acho que essa dívida não é dele, é uma dívida do Estado mesmo. Então, eu fiquei feliz porque depois de 6 meses de luta, o presidente Bolsonaro, no dia 30 de dezembro de 2021, editou medida provisória perdoando a dívida de até 95% dos estudantes com FIES. Começou com a luta minha, com o projeto de lei, que foi acampado pela medida provisória e entrou em vigor muito mais rápido do que eu imaginava. Fico feliz em poder ter contribuído para que milhares de estudantes no Brasil pudessem ter a sua dívida perdoada do financiamento estudantil. A gente relembrar um pouco do seu trabalho. Você, quando foi o seu primeiro mandato de deputado federal, você foi fundamental para que o Espírito Santo recebesse 10 escolas técnicas, não foi isso? Como é que foi essa história? Ô, Marcelo, quando eu fui deputado federal em 2003, eu fui até o ministro Cristóvão Buarque, ministro da Educação, pedi a ele uma escola técnica para Vila Velha. Falei, ministro, minha cidade é uma cidade grande, Vitória tem escola técnica, Serra tem, Colatina, Santa Teresa.
E eu queria construir uma escola técnica em Vila Velha. Ele me disse, olha, deputado, eu gostaria muito de ajudar, mas existe um decreto de Fernando Henrique que proíbe construir escolas técnicas há 10 anos no Brasil. Isso é um absurdo. Ele falou, eu também acho, mas está em vigor. Mas como é que eu faço para construir uma escola técnica na minha cidade? Ele falou, não tem jeito. Mas você é deputado. Muda essa lei. Se você mudar essa lei, eu faço uma escola técnica para você. Eu saí dali desanimado. Mas como é que eu vou mudar uma lei que tem 10 anos em vigor? Eu já Você era deputado há quanto tempo de mandato? Um ano. Já passaram tantos ex-governadores, ex-ministros aqui. Agora um filho do seu Israel Fraga, um pedreiro lá de Boa Vista, Dona Tuquinha, um ex-vendedor de picolé, um ex-vendedor de jornal, um trocador de ônibus da Alvorada vai mudar uma lei aqui que tem 10 anos, ninguém mudou, por causa de quê? Mas eu aprendi uma coisa, só realiza quem sonha. E nada acontece antes de ser sonhado. E eu criei a Frente Parlamentar em Defesa do Ensino Técnico no Brasil. Eu, o deputado Alex Graziano, da Paraná, o Daniel, da Bahia. A primeira audiência pública para a volta do ensino técnico foi aqui na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Cláudio Thiago era presidente da Comissão de Educação. Eu paguei o palestrante do Paraná com o dinheiro do meu bolso, paguei hotel, paguei passagem de avião para ele, ele veio e palestrou. E nós fomos ao presidente da República na época, falamos do problema, ele mandou a lei para a Câmara, eu fui o relator da lei e revogamos essa lei. E em 2005 já conseguimos construir 30 escolas técnicas no Brasil, trouxe 2 para o Espírito Santo. 2. Era para ser Vila Velha e Cariacica, mas Cariacica arrumou o terreno, o prefeito de Vila Velha criou uma comissão com 20 líderes comunitários, enrolou 2 anos, não arrumou o terreno. Foi para São Mateus. Eu fui reeleito deputado federal em 2006 e o presidente anunciou que ia fazer 100 novas escolas técnicas no Brasil. Eu, em novembro, já fui lá no Zé Pacheco, que era meu amigo, secretário executivo, eu preciso de mais 6 para o Espírito Santo. Pô, Nelson, mais 6? Pô, falei, você sabe minha luta, então vai na frente, consegue os terrenos, que eu vou arrumar 6 para vocês. Aí eu consegui para Vila Velha, Ibatiba, Guarapari, Nova Venécia, Linhares e Aracruz. Conseguimos o terreno em Nova Venécia, conseguimos em Guarapari comprar uma escola velha, em Linhares comprou uma faculdade velha, lá em Ibatiba eu consegui o terreno do DENIT, o prefeito de Vila Velha não conseguiu o terreno novamente. E ficou 2 anos sem conseguir o terreno. Aí eu virei prefeito, arrumei o terreno, fizemos o IFES, eu inaugurei o IFES na minha época como prefeito da cidade de Vila Velha. Fez parte do meu plano de governo, ter uma escola técnica, e eu inaugurei em maio de 2012 o IFES de Vila Velha, que funciona aqui no bairro de Santa Inês, atrás do cemitério de Santa Inês, perto do IMABA ali, que hoje é a realidade. Com isso, o Brasil hoje já tem mais de 600 escolas técnicas, na época tinha 100, e o Espírito Santo, que tinha 4, hoje tem 25. Então, o Lula, que sempre discurso dizendo que é o responsável para o Brasil, porque ele fez 6 quantas escolas técnicas, no final ele tem que agradecer a você também que conseguiu que a lei mudasse lá atrás. Foi, ele, na verdade, um menino do Soteco, né, criado aqui em Soteco, foi um menino que teve a ideia, que brigou, mas teve também o mérito do presidente, do governo, né, que continuou agora no governo Bolsonaro também, conseguimos garantir mais 3 IFES para o Espírito Santo, o IFES de Pedro Canário, o IFES de Laranha da Terra e o IFES de Presidente Kennedy, além de inaugurar o IFES de Barra de São Francisco. Então, foi uma luta que eu comecei, que o presidente Lula deu continuidade, a Dilma continuou e o Bolsonaro também deu continuidade. Só não fez mais por causa da pandemia. Projeto de lei que transforma o campus da UFES de São Mateus em universidade. Por que é importante essa transformação? Bom, primeiro é importante falar como surgiu o Polo de São Mateus, né? Foi uma outra luta minha também. Em 2003, o Espírito Santo só tinha UFES. E eu entrei com um projeto de lei criando a Universidade Federal do Norte do Estado do Espírito Santo. E, na época, o Renato entrou com um projeto de lei criando a Universidade Federal do Sul em Alegre. Depois, numa viagem para o Espírito Santo, a gente começou com o presidente Lula, na época, em 2006, para inaugurar Cacimbas, falamos com ele da importância, que estava criando 14 universidades federais no Brasil. E ele falou, não tem como, já tem compromisso, mas eu vou criar 48 polos e vou dar um para você e um para o Renato, lá no Norte e no Sul. Falei, mas esses polos não funcionam, presidente. O prefeito tem que pagar o aluguel da casa do professor, tem que dar gasolina. Não, esse polo nasce com um novo regime e vai ter autonomia financeira. E assim nasceu o Polo Universitário de São Mateus, que hoje tem mais de 22 cursos e hoje já preenche todos os requisitos para se tornar Universidade Federal. Então, de volta ao parlamento, eu protocolei o projeto de lei 1963 e 1964, transformando o Polo Universitário de São Mateus em Universidade Federal do Norte e o Polo Universidade de Alegre em Universidade Federal do Vale do Itapemirim, na região sul do estado do Espírito Santo. No norte já passou, foi aprovado na Comissão de Trabalho da Câmara Federal e já existiu uma proposta do governo de transformar esses polos em Universidade Federal, mas aí veio a crise no MEC, isso acabou se perdendo um pouco, mas acho que essa luta não acaba não.
outros parlamentares poderão continuar essa luta, porque eu acho que vai ser uma grande conquista para o norte do estado do Espírito Santo. Você tá só mais um projeto aqui, porque normalmente eu gosto de criticar, falar mal, apontar os erros, eu gosto mais da briga. Tô dando muito mole aqui, tô só elogiando por enquanto, depois você não reclamar. Projeto, autor do texto substitutivo aprovado que criou o Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas aos Crimes de Violência Doméstica e Feminicídio. Essa é uma grande conquista para as mulheres do Brasil, porque o Brasil é um dos países que mais se matam mulher no mundo. E o Espírito Santo é um dos estados que comete mais violência contra a mulher no Brasil. E eu acho que isso é uma dívida que nós temos com as mulheres brasileiras. E esse projeto de lei, eu fui relator dele. O que ele permite? Ele cria o Cadastro Nacional dos Homens Agressores de Mulher. Como é que funciona, Paranhos? Vamos imaginar que o cara espancou a mulher aqui no Vila Velha. Fugiu, foi para Rondônia. Chegou em Rondônia, ele foi trabalhar numa empresa, pediram o currículo dele. Pegaram o CPF dele, foram lá no Cadastro Geral dos Homens Agressores de Mulher. Ô, José, você mora em Rondônia há quanto tempo? Há 6 meses. Você agrediu uma mulher no Espírito Santo, você espancou uma mulher lá, você não vai trabalhar na minha empresa, não. O cara saiu daqui, espancou a mulher ou matou a mulher aqui e foi para o Amapá. Chegou lá, começou a namorar filho do fazendeiro. Aí o cara pega o CPF dele em algum momento, olha lá, filha, esse cara que você está namorando aqui matou a mulher lá no Espírito Santo. É um área violenta, você vai querer continuar o namoro com ele? Então vai ser uma prevenção. Então, o cara vai saber o seguinte, não adianta eu agredir uma mulher aqui e mudar para São Paulo, para o Paraná. Porque lá, se eu for namorar uma outra mulher, ela vai poder checar o meu CPF, vai ver que eu sou um cara covarde, que eu sou um agressor de mulher. E eu estou na lista negra dos homens agressores de mulher. E isso já está funcionando? Esse é um projeto que já está aprovado e já foi sancionado pelo presidente da República. Mas ainda o cadastro ainda não funciona. Agora o CESP e a Secretaria de Segurança têm que criar o Cadastro Nacional. 27 milhões de reais que você trouxe para o município de Vila Velha. Normalmente a gente vê muito assim, muito deputado anunciando recurso. Recurso nunca chega. Desses 27 milhões, eles já chegaram, estão para chegar, depende de quem? Como é que é isso? O que dependia do governo federal já chegou. Né? Então tem uma parte que já está no caixa da prefeitura. Uma parte que já chegou, já está no caixa, que não gastou porque não quis ainda, alguns, né? Por exemplo, a Praça de Itapuã, que foi inaugurada recentemente, foi inaugurada com emenda federal. Nós temos um... Foi emenda federal sua? Federal minha. O prefeito te chamou lá quando foi inaugurar a praça? Ele inaugurou no período eleitoral, eu não podia ir. Mas eu fui na hora de serviço, não pode reclamar não. Tá. A Unidade de Saúde de Morada da Barra e de Jabaité, o recurso já está disponível, a prefeitura já fez a licitação, agora ela só tem que apresentar a documentação do processo licitatório para a Caixa Econômica da Ordem de Serviço. O recurso para a duplicação da reta do Vale, R$1 milhão, já está na conta desde 8 de junho de 2021. A obra já vai ter iniciado, até agora não foi iniciada a obra ainda. Já teve ordem de serviço? Não, o prefeito não fez o projeto ainda. Praça de Jabaité, o recurso está na conta também há quase um ano, mais de R$780 mil, e até hoje a praça não foi feita. Ou seja, tem recursos que já estão na conta, tem recursos que já foram investidos, e tem recursos que dependem da prefeitura de fazer o projeto. Aprovar o projeto, licitar, que são obras, algumas obras são feitas em parceria com o governo federal, mas quem gerencia é a Caixa Econômica Federal. Então, a prefeitura tem que cumprir uma série de exigências para ter acesso a esses recursos. Mas existem outros recursos que vieram para o Hospital Evangélico, nós estamos construindo uma unidade de tratamento de câncer no Hospital Evangélico de Vila Velha, os recursos já chegaram, estão sendo investidos. Nós temos os recursos que foram destinados para 447, então fora esse montante aí dos 27 milhões. 447 foram mais 30 milhões no ano passado, 30 milhões no ano passado para um braço da Leste-Oeste, que vai ligar Vila Velha lá em Viana. Vai ser uma conquista para o povo de Vila Velha, que hoje tem que passar ali em Campo Grande, não faça fácil, um trânsito muito enorme, né? Ou seja, eu fui um deputado que durante 1 ano e meio de mandato, eu destinei 27 milhões de emendas individuais e mais 30 milhões de emendas para a obra da 447. E esse ano, agora, no orçamento, nós já garantimos mais 37 milhões para as obras da BR-447. Inclusive, nós vamos ter aqui uma conquista muito grande em Vila Velha, que vai ser licitado já um projeto, que vai ser uma alça ligando a Lindeberg ao Porto de Capuaba. Vai ser um viaduto expresso
que é um projeto antigo, eu sempre tive esse sonho, consegui viabilizar ele junto ao governo do estado, na parceria com o governo federal. É um viaduto expresso ligando a Lindenberg ao Porto de Capuaba, para acabar com aquela intervenção viária nos bairros de Santa Rita ali, Capuaba, tem muitos acidentes ali. Vai ser uma grande conquista para o município de Vila Velha. Ou seja, eu fui um deputado que entendo que a cidade precisa de apoio. Eu fui prefeito da cidade de Vila Velha quando Vila Velha arrecadava 460 milhões de reais. E eu tinha que bater na porta do governo federal, do governo do estado, dos deputados estaduais, senadores, federais, para pedir ajuda para a cidade. Então, eu, como deputado federal, eu não poderia fazer diferente. Eu destinei a maior parte dos meus recursos, todos os anos, para o município que me deu o primeiro emprego, que me deu o primeiro namoro, o primeiro filho, o primeiro cargo público de líder comunitário, de vereador, de federal, de prefeito. Então, destinei para o município de Vila Velha. Eu sei que a cidade precisa. Você, quando foi prefeito e depois como deputado, a gente acompanha pelas redes sociais, você gosta de viajar para a China. Como é que é a sua ligação com a China? Por que você vai tanto à China? Ou eu estou vendo postagens repetidas, você foi uma vez só? Como é que é essa relação? Não, quando eu fui prefeito, eu fiz um projeto ousado para Vila Velha. Primeiro, eu abri um escritório de representação de Vila Velha em Brasília, para captar recursos. E nós conseguimos captar mais de 200 milhões de reais em obras para o município de Vila Velha, com a minha relação em Brasília. E quando eu fui prefeito, eu fiz um projeto de fazer o irmanamento de Vila Velha com todas as cidades que representavam os países do BRICS. O Brasil tinha entrado para o BRICS, e cada país, por exemplo, na China, a cidade que representa a China no BRICS é Tindal. Na Rússia, é São Petersburgo. Na África, a cidade do Cabo. No Brasil, é Rio de Janeiro. Então, eu sempre gostei de viajar, eu sempre tive a visão de mundo. Então, eu queria fazer um irmanamento de Vila Velha com essas cidades. E eu fui para a China, e nós fizemos um irmanamento de Vila Velha com Tindal. Fui para a Rússia, fiz irmanamento de Vila Velha com São Petersburgo, na Rússia. Fizemos com a África, só não fui na Índia. E na América do Sul, fizemos irmanamento de Vila Velha com a cidade de Colón, no Canal do Panamá. Fizemos com Mendonça, na Argentina. É uma forma da cidade se relacionar. E aí, nesse conceito de irmandade, cidade de irmãs, você tem troca de experiência na área da educação, tecnologia, na área cultural, na área esportiva, e você começa a fazer intercâmbio de lideranças políticas, religiosas, comunitárias, populares, culturais. Isso é bom para a cidade. Os chineses fazem isso com muita maestria. Na China, todo prefeito de uma cidade chinesa é obrigado 2 vezes por ano a se ausentar do país e visitar algumas cidades do mundo. Eles comunicam, vamos visitar Vila Velha, vamos visitar Colômbia, e fazem um comitiva e vêm viajar. Os chineses fazem isso há muitos anos. E é por isso que eles dominam o mundo, principalmente na área comercial, na área da amizade. Então, eu queria criar esse conceito de Vila Velha e consegui criar durante o meu mandato. Mas como eu fui na China a primeira vez, depois o prefeito da cidade da China, que eu fui visitar, veio nos visitar em Vila Velha. Depois o embaixador da China no Brasil veio nos visitar em Vila Velha, depois nós fomos retribuir a visita novamente a eles. Criamos uma relação que foi muito importante para a cidade de Vila Velha, muitos empresários fizeram negócio. E o papel do homem público é criar um ambiente bom de negócio na cidade. E quando os empresários da cidade perceberam que eu tinha essa visão aberta, eu fiz encontro de empresários vilavelenses com empresários brasileiros lá em São Paulo, no Hotel Renascença, levei Paulo Artur para palestrar, Márcio Félix, para atrair novos investimentos para a cidade. Então, quando você cria esse ambiente bom de negócio na cidade, a cidade se torna uma cidade aberta. E Vila Velha, na nossa época, foi a primeira vez que Vila Velha passou a Vitória e passou a ser a única cidade do Brasil que não era capital e que tinha um poder de consumo maior que a capital. E Vila Velha hoje tem 3 grandes shopping centers, não é porque é a cidade de praia, é porque é uma cidade que na época tinha capacidade de consumo para receber 3 shopping centers. Porque ninguém investe 500 milhões no shopping sem fazer um estudo de mercado. E na época fizeram estudo de mercado e viram que Vila Velha tinha capacidade de consumo, tinha poder de consumo, tinha capacidade de crescimento. E esse ambiente foi criado durante o nosso mandato. Eu peguei Vila Velha com 460 milhões e deixei com 870 milhões de receita. Peguei a cidade com 5% de esgoto tratado, deixei com 55%. Peguei uma cidade que tinha 1.260 ruas sem pavimentação, fiz 922, ficaram faltando aí 300 e poucas ruas, que até hoje os 3 prefeitos não conseguiram concluir. Eu fiz 2.000 unidades habitacionais na cidade, nem para o povo morar. Nosso governo foi um governo que não teve invasão, não teve ocupação desordenada. Por quê? Porque tinha programa habitacional. Depois que nós saímos, já teve mais de 6 invasões na cidade de Vila Velha, ocuparam várias áreas, voltaram a fazer da Vila Velha uma cidade sem lei. Nós pegamos a cidade de Vila Velha, fizemos 17 campos de futebol, todos os campos de futebol de Vila Velha foi nós que fizemos no nosso governo. Toda a ciclovia foi nós que fizemos no nosso governo, foi mais de 30 quilômetros de ciclovia.
estamos aqui próximo a Lindenberg. A Lindenberg era um caos antigamente. O viaduto da Lindenberg não existia, foi todo feito no nosso governo. Ciclovia de Alvorada à Praia da Costa. Calçada cidadã da Continental na Praia da Costa. Todos os projetos implantados no nosso governo. Calçada legal, Praia Legal, que é a única praia do Brasil que tem acessibilidade para o cadeirante tomar banho, foi implantado no nosso governo. Primeiro sinal sonoro da história do Espírito Santo para um cego atravessar a rua foi implantado no nosso governo. De uma experiência que nós tivemos no Japão, né? Que ninguém preocupava como é que o cego atravessava a rua, né? Porque como é que sabe se o sinal está fechado, está verde ou vermelho? Você vai ali na Glória, ali tem um sinal, tem um botão, e quando apita, pim, pim, lá no centro de Vila Velha, perto do Bradesco, aqui na Vitória Regia, na União dos Cegos, ninguém nunca se preocupou com isso. Então, assim, Vila Velha conquistou durante o nosso governo uma sede da prefeitura nova, a Guarda Municipal foi implantada para o nosso governo, o sistema de vídeo monitoramento funcionava, né? Na época tinha 126 câmeras funcionando, hoje não tem nem mais 6. Sempre quando tem um acidente, pede as imagens, está em manutenção. Desde 2013 que está em manutenção. Ou seja, nosso governo foi um governo exitoso para a cidade de Vila Velha. A Alça da Terceira Ponte foi um projeto do nosso governo, os IFES, né? A rodoviária nova em Itaparica foi nós que construímos, o terminal de Itaparica foi o nosso governo, o terminal de Santo Torquato foi o nosso governo. Depois daí tem o terminal do Ibis aqui, o terminal de Vila Velha, que são 2 lixões abandonados, precários, que não modernizaram até hoje. Então, assim, eu lembro que aqui, nós estamos aqui na casa de um promotor, do lado aqui, doutor Toscano, foi promotor de Vila Velha há muito tempo. Eu lembro que uma vez ele me chamou na casa dele para tomar um café. Eu até estranhei. Ele falou, prefeito, estou te chamando aqui porque eu fui promotor 35 anos nessa cidade e eu quero te dar os parabéns, porque o senhor é o único prefeito que eu não consegui abrir uma improbidade contra o senhor. Ele mora aqui do lado, uma casa verde tem aqui. E eu vi que o senhor tem um carinho muito grande para a cidade, que o senhor foi o prefeito que mais fez e ainda sobrou dinheiro para plantar flor. E o senhor fez aqui na frente da minha casa um canteiro aqui, ó, de flor. E quem planta flor é quem ama, porque só dá flor quem ama. E eu vi que o senhor tem amor pela cidade, porque além de fazer o que o senhor fez, o senhor foi o único prefeito que plantou flor na história de Vila Velha. E realmente todas as rotatórias que tem em Vila Velha, que tem jardim, foi feito durante o nosso governo. Nós tínhamos um homem chamado Tanuri, que era um urbanista, morreu no Covid, mas foi uma pessoa que tem um carinho muito grande pela cidade. Quero até prestar minha homenagem aqui ao Sérgio Tanuri, que foi o cara que me ajudou a plantar os ipês, os pau-pedra e as rotatórias floridas de Vila Velha, por onde você anda. Você falou muito aí do que você fez, de conquistas, de obras. Você consegue fazer uma crítica sobre algo que você deveria ter feito quando foi prefeito e a gente só percebe quando sai da cadeira? Porque quando você foi para casa, aí você olhou o município e falou assim, isso aqui eu podia ter feito e não fiz, errei. Ou não prestei atenção, ou me alertaram. O que você acha que você tem em débito com a cidade de Vila Velha que você devia ter feito e não fez? Olha, o que eu queria ter feito e não fiz foi muita coisa. Mas eu fiz mais do que a cidade tinha capacidade de fazer. Você tem ideia do que eu falei aqui das nossas realizações. Treinamos, pavimentamos 900 ruas em 4 anos. Você tem ideia, depois que eu saí, os 3 prefeitos juntos não fizeram 100 até hoje. Então, nós fizemos investimentos importantes, urbanizamos regiões inteiras da cidade, tratamos o esgoto. Mas deve ter alguma coisa que você olha hoje, assim, aquilo ali eu podia ter feito, essa calçada aqui, essa creche. Eu falo o seguinte... Se você voltar a ser prefeito, isso aqui eu vou fazer por dentro. Sim, aí tem muita coisa. Eu falo que o gestor, ele não é avaliado pelo que faz, é pelo que falta fazer. Né? E faltou fazer muita coisa. E já passaram 2 depois de mim, ainda falta muito fazer. E o que está aí vai sair daqui... quem sabe o ano que vem, e vai deixar muita coisa sem fazer também. Então, o que eu fiz pouco foi propaganda na cidade. Fiz pouca propaganda. Eu investi pouco em mídia, em comunicação. Na época não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, estava começando o Orkut, né, na época, e o Twitter na época. Então, não tinha a abrangência que tem hoje as redes sociais, mas o nosso governo investiu pouco em comunicação. E isso fez falta para nós. Esse que tá aí gosta de gastar em publicidade, mas não quer fazer licitação, não. Ele faz contratação direta para agradar os amigos. Essa parte aí, assim, eu tenho acompanhado muito nas redes sociais, né? A divulgação da prefeitura, mas eu lembro que na época eu trocava 10, 15 mil lâmpadas na cidade, eu nunca dei uma ordem de serviço,
fazia evento. Hoje o pessoal dá hora de serviço para quebrar mola, vai uma rua, bota no Instagram, colhe um lixo, bota no Instagram, coloca no Instagram, posta. Eu não. Na época eu não tive tempo nem de inaugurar bairros inteiros que eu fiz, como bairro Planalto, Industrial, pavimentei tudo, não tinha tempo de inaugurar. Não tinha tempo para inaugurar, mais para trabalhar mesmo. Mas eu gostaria de ter feito muita coisa na cidade. Por exemplo, alguns valões que eu não consegui cobrir. E eu fui o prefeito que mais cobri valão na história de Vila Velha. Foram mais de 20 quilômetros de canais. Você passa ali em Soteco, ali mesmo, Divino Espírito Santo. Ali eram uns valões horríveis. Ali, aqui atrás da Contalto, da Liberi. Nós conseguimos fazer galerias lá em Cocal, né? Mas eu gostaria de ter feito mais. Eu mesmo gostaria muito de ter coberto o canal de Itapuã, até Coqueiral Itaparica, de fora a fora. Não terminei, mas comecei. Atrás do shopping tem 600 metros pronto. Parou na rua Santa Catarina, até hoje ninguém fez 1 metro a mais. Então, se você for prefeito de novo, você vai terminar. Com certeza. A Lindenberg mesmo, eu fiz da Continental na Praia da Costa. O pedacinho da Continental em São Torquato, até hoje ninguém terminou. É um pedacinho de 500 metros. Eu estava na sequência, eu vim até a Praia da Costa, mas da Continental até a segunda ponte, um pedacinho de 500 metros, nenhum prefeito conseguiu terminar aquele pedaço da Lindenberg. Então, assim, tem muita coisa que eu não concluí que eu gostaria de voltar um dia para concluir. Não tive mais essa oportunidade, por mais que eu tenha tentado. Eu sou um grande crítico do atual prefeito de Vila Velha, o Arnaldinho, porque eu acho que ele berrava demais quando ele era vereador e às vezes passava do limite, mas eu sempre dei espaço e sempre divulguei, sempre aplaudi, porque eu gosto da crítica, eu acho que tem que ficar apontando o dedo meio para o prefeito ficar alerta, porque às vezes um secretário faz uma besteira, um gerente, e o prefeito, a máquina é muito grande, ele não sabe tudo o que está acontecendo. Eu acho que o papel do vereador é criticar. Eu até brinco sempre e publico isso e repito que o que mais faz falta ao prefeito Arnaldinho é um vereador Arnaldinho, que eu também acho a Câmara de Vereador de Vila Velha uma vergonha, aquilo ali podia fechar, porque não serve para nada. É a minha opinião, porque eu não vejo um vereador ali berrando de nada. Vereador que não aponta problema, não berra, não reclama, fica só atrás de prefeito tirando selfie e aparecendo em hora de serviço, para mim não serve para nada vereador. É dinheiro jogando fora aqueles ali. Aí eu critico o Arnaldinho desde o 6º mês dele de mandato e diziam para mim assim, calma, deixa ele completar 1 ano, espera, ele é jovem, ele é empreendedor. Falei, é um velho político, um cara de novo, na minha opinião. Agora nós estamos completando 2 anos do mandato do prefeito Pão e Circo, que para mim, essa semana eu estava lá acendendo a árvore de Natal lá da praia de Itaparica, eu estava passando, um amigo falou assim, aí, você está criticando, olha como é que tá bonito, tudo iluminado. Eu falei, ele acende as luzinhas para vocês ficarem hipnotizados aqui, enquanto ele faz as coisas erradas lá atrás e ninguém tá vendo. Ninguém olha que esses contratos são tudo adesão de ata, isso é tudo uma vergonha, né? Tá tudo denunciado, vai aparecer isso um dia ainda. Mas você disputou a eleição contra o Arnaldinho ganhou a eleição, e mesmo assim você mandou recurso para o município. Eu vi uma explicação sua que o importante era o município, se era deputado federal, tinha que retribuir a cidade e ia trabalhar junto com o prefeito. Hoje, ele completando 2 anos, você já consegue fazer um cenário do prefeito Arnaldinho, o que é ele, como é que é a administração dele? Ele tem uma marca? Olha, as pessoas me perguntam assim, mas o que você acha do governo de Arnaldinho? Eu falei, Arnaldinho pegou um governo, a cidade com a situação financeira estabilizada. O Marx havia acabado de concluir uma operação financeira muito grande e não tocou as obras. O Arnaldinho continuou a tocar aquelas obras. O governo do estado está com muito recurso, mas investindo mais de 1 bilhão na cidade de Vila Velha, principalmente numa área crônica da cidade, que são as estações de bombeamento de Vila Velha. Não sei porquê, mas a Cesan gasta com muita força em Vila Velha. Deve ter algum motivo, algum parentesco ali. Estão fazendo esses investimentos importantes. Então ele pegou um bom momento da cidade. Ele precisa agora ainda implantar uma marca dele na cidade, né? Deixar de ser só a marca do prefeito que faz parquinho, que faz pracinha, mas do prefeito que teve a capacidade de organizar a cidade e fazer uma carteira de investimento própria, né? Porque hoje, por exemplo, na nossa época, o Vila Velha investia de 20% a 24% ao ano. Eu não sei quanto que a cidade está investindo hoje, se é 5, se é 7, se é 10, mas nossa receita era menor, era 460 milhões. Eu organizei a cidade, plantei nota fiscal eletrônica, informatizei a prefeitura, criei o portal de transparência. Hoje todos os contratos, lá você, na minha época, conseguia saber quanto que a empresa trabalhou, quanto que recebeu, por qual serviço prestado. Eu não sei como é hoje, mas na nossa época era assim. Mas ainda precisa implantar. Eu falo assim, Arnaldinho é um prefeito jovem, em vontade de trabalhar, bom comunicador, comunica mais que o Silvio Santos, é bom comunicador, né, faz a comunicação própria. E eu digo o seguinte, se ele tem uma equipe que anda atrás dele 24 horas por dia contratada. Se ele não uma câmera. Eu falo assim, se ele não tropeçar nas pernas dele,
ele vai longe. Entendeu? Porque ele pegou um momento bom da economia do Estado do Espírito Santo, o governo tem ajudado. Então, assim, depende dele. Se ele não tropeçar nas próprias pernas, ele pode ir longe. Entendeu? Na política. Mas aí vai depender mais dele que dos outros. Eu acho que o mais longe que ele vai é Viana ali. Tem um presídio ali em Viana. Acho que ele vai acabar parando lá uma hora quando aparecer tudo que faz. E já mostrei algumas coisas e vou mostrar outras coisas que ele faz. Inclusive, a manifestação lá, os manifestantes, as pessoas me questionam, você apoia as manifestações? Apoio. Eu apoiei quando a esquerda invadiu a Assembleia e criticou o Rodossol e criticou tudo, eu apoiei. Tem que apoiar a direita também, que eu acho que todo mundo tem que criticar. Outro dia mesmo, Paranhos, alguém no Cimar, você acha certo, pessoal, ficar na porta dos quartéis, pedindo apoio às Forças Armadas? Falei, olha, só falar com você, a esquerda passou 2 anos na porta dos presídios de Curitiba. Tinha gente que fazia vigília, saía daqui de ônibus, pagava avião, ficava lá de vigília na porta do presídio, lutando pela liberdade do seu prisioneiro, que acabou sendo candidato a presidente. Então, se a esquerda ficou na porta do presídio, qual que é melhor, ficar na porta do presídio ou ficar na porta do quartel? É ficar na porta do quartel. Então, o direito de manifestação é garantido a todo cidadão, está na Constituição. O povo tem direito de se manifestar, o povo tem direito de questionar, desde que faça de forma ordeira. Exatamente. Enquanto estiver fazendo de forma ordeira... Sem violência. Sem violência. Você vê lá, tem lá senhoras, crianças, jovens, cadeirantes, idosos, né? Pessoas... Eu não sei porque que incomoda tanto algumas pessoas estarem lá protestando. Deixa protestar. E só, por exemplo, só vai na prainha quem quer, porque ninguém é obrigado a passar na prainha, não. Entendeu? Então não está atrapalhando o trânsito, não está atrapalhando o fluxo da cidade. A população que está lá na prainha está até ajudando o município de Vila Velha, que o prefeito Arnaldinho está doido que acabe aquela manifestação lá, que ele quer meter lá mais uma iluminação e algumas árvores alugadas de um amigo dele, que ele paga o aluguel, paga a diária. Então, enquanto tiver manifestação, ela está ocupando a área, ele não consegue fazer dinheiro pro amigo dele. Ele quer esvaziar aquilo tudo para ele meter o resto da iluminação lá. Não sou contra o enfeite de Natal, não sou contra a decoração, desde que o prefeito faça licitação para tudo. Mas não foi feita licitação, não? Parar de fazer adesão de ata de 6 milhões, 7 milhões, 10 milhões de reais, procurando o município onde um amigo dele, financiador dele, ganhou licitação para ele poder trazer adesão de ata para cá, porque se o prefeito não sai, vamos avisar ele que todo ano tem Natal. Então, se não deu tempo de fazer para esse, ele já pode começar a licitação do ano que vem. Ah, mas não foi feita licitação, não? Não, é tudo adesão de ata, é tudo... procura aqui, procura ali. O interessante... Eu não tenho acompanhado essa parte da cidade, porque como eu estou exercendo meu mandato de deputado federal até o dia 31 de janeiro, eu me dedico, eu sou um cara que gosta do parlamento, eu sou atuante no parlamento, estudo. Semana mesmo eu apresentei um projeto de lei, fruto de um debate, viu, para na área da segurança, para acabar com o benefício da audiência de custódia por reincidente nos crimes de menor potencial ofensivo. Por exemplo, o cara arrombou a loja aqui de confecção da Glória. A polícia foi e prendeu. Ele foi para a delegacia, chegou lá, o cara arrombou. Teve vítima? Não, tal. Um crime de menor potencial ofensivo, assim não temos circunstanciado e vai embora. Aí no outro dia ele arrombou outra loja. A polícia prende. Vai lá, a mesma coisa. Na terceira loja, o polícia fala, não vou lá mais não, porque eu prendo o cara. Vou para a delegacia, eu fico lá e ele vai embora. Então eu apresentei um projeto de lei para que os reincidentes em crimes de menor potencial ofensivo, que não eram passíveis de prisão preventiva, por ser reincidente, perde a condição e passa a ser preso preventivamente. Para a gente acabar com essa brincadeira da polícia prende, leva na delegacia, o cara sai andando e o policial fica lá. Então, assim, nós temos que dar a nossa colaboração. Então, eu sou uma pessoa dedicada no parlamento, eu não tenho acompanhado muito... Aluguel de árvore de Natal na terceira árvore alugada sem licitação. Se for crime, já é reincidência também, depois. O cara pode ficar lá, já não... A produção mandou aqui para mim, ó, você vai ser processado, chega. Tem problema não, deixa o prefeito me processar, porque tudo que eu falo tem o prova e tem o documento. Então, só tô questionando... É realidade capixaba, né? Tô questionando por que tanta adesão de ata, até banheiro químico é adesão de ata. Não contrata, não licita. Acho que ele não tá sabendo planejar, entendeu? Neucimar, vai ser candidato a prefeito? É muito cedo para falar... É possível. Eu aprendi uma coisa. Eu sei que a eleição municipal já começou. Eu aprendi uma coisa no processo eleitoral. Eu faço o seguinte: quando acaba a eleição, quem ganha
acha que é super-homem, que pode ganhar tudo e quer subestimar todas as pessoas. E quem perde, tem muitos que querem se agarrar em alguma coisa para dizer assim, ó, não estou no fundo do poço. Eu acho que o momento agora eu preciso concluir meu mandato. Eu tenho um projeto que é ajudar a organizar os projetos da direita no Espírito Santo, para 2024 e para 2026. Então, eu quero ajudar a construir propostas. Vila Velha já escolheu o candidato da esquerda, que é o Arnaldinho, que é apoiado pelo Renato Casagrande, que é o candidato da esquerda. Ele, no segundo turno, nem voto para Bolsonaro pediu, né? Ele Não. ficou só para o governador, né? Então, assim, o candidato da esquerda está definido, que é Arnaldinho, que vai ser o candidato da esquerda do governador Renato Casagrande na aliança. A direita ainda vai escolher o seu candidato. Eu quero ajudar a construir essa candidatura. Então, nós temos bons nomes, eu acho que podemos fazer bons debates na cidade. Eu sou adepto e sou fã das prévias americanas. Eu acho que no dia que a direita começar a fazer prévias para escolher o candidato que ela vai colocar para disputar a eleição, ela vai ter mais êxito no processo eleitoral. Porque não basta só falar alto, xingar, esbravejar, não. Tem que ter coragem, mas tem que ter capacidade de gestão, tem que ter visão de futuro, tem que ter capacidade de diálogo, tem que saber entrar num debate, tem que saber entrar no embate e fazer uma boa campanha e também fazer uma boa gestão, comunicando, dialogando permanentemente com toda a sociedade civil organizada, seja do município, seja do Estado, ou seja da União. Então, o meu papel agora é ajudar a organizar a direita. Como eu disse, Vila Velha já escolheu o candidato da esquerda, Arnaldinho, pronto. Agora a direita vai escolher o seu candidato ainda, e nós vamos ter tempo para isso. É interessante você falar isso, eu recebi uns prints, e eu fui verificar e são verdadeiros. O secretário de turismo do município de Vila Velha, o Paulo Renato, ele debochando de outros secretários, debochando de funcionários ou de empresários da área do turismo do estado, mandando todo mundo fazer o L, que o presidente deles venceu, e agora com Lula seria mais fácil, que ele ia voar, que ele ia não sei o quê. Eu espero que ele voe para longe do município de Vila Velha, saia logo daquele cargo. Eu acho que isso está bem claro, né, assim, no estado do Espírito Santo. Então, como o prefeito não questionou e foi em grupo de secretários, que ele gostou da ideia de que o Lula venceu, né? Como eu disse, né, alguns prefeitos escolheram o lado já. São os candidatos da esquerda. Por exemplo, Vila Velha, o Arnaldinho vai ser o candidato do Renato, é o candidato da esquerda em Vila Velha. A direita vai escolher o seu candidato ainda, e nós vamos ter tempo para isso, para fazer uma boa escolha de um candidato da direita em Vila Velha. E eu quero contribuir, quero colocar o meu nome à disposição, mas não faço questão nenhuma de ser candidato. Eu estou à disposição para ajudar a construir o melhor projeto da cidade dentro do campo da direita. Falando um pouquinho de Guarapari, estamos caminhando aqui, já completamos quase uma hora, mas tem mais um tempinho. Como é que foi a história da rotatória de Guarapari lá de fora, que precisava, não tinha dinheiro, o governo federal não fazia? Como é que você resolveu a rotatória de Guarapari e quando foi isso? Para eu aprendi uma coisa, nem sempre as grandes ideias estão nas grandes cabeças de quem ganha muito, nem quem está nas melhores posições. Às vezes as grandes ideias saem de movimentos e gestos simples. Eu fui chamado em Guarapari em 2006, eu era deputado federal, pelo vereador Germano e Luiz Rosa, se não me engano, e nós temos dois pleitos para você. Lá nós temos um trevo em Guarapari que toda semana morrem famílias inteiras no trevo. Lá na chegada de Guarapari. Tem gente que vem de Belo Horizonte, quando chega, morre. Tem gente que fica uma semana na praia, quando vai sair, morre. E o IFES da cidade. E na época eu fiz um convite, o Chamon era presidente da Câmara de Guarapari, eu acho, ou deputado estadual, Rodrigo Chamon. Deputado estadual. Deputado estadual. E eu fiz audiência pública lá em Guarapari, na Câmara, levei o Jade Pella, diretor do IFES, levei o Hélio Bahia, do DENIT, para tratar os dois assuntos da mesma audiência pública, o IFES e a rotatória. E aí o IFES, eu dei a solução, assumi o compromisso, e hoje já é uma realidade em Guarapari, o IFES da cidade. E a rotatória, as pessoas queriam que o governo federal fizesse um viaduto. Tinha que fazer um viaduto, e o diretor do DENIT foi falando, olha, é uma obra cara, é uma obra que vai demorar e tal. E, de repente, eu peguei a palavra e falei, eu posso dar uma ideia aqui? Eu conheço obra pública. Esse viaduto não sai com menos de 15 anos. E vai morrer gente até lá? Eu estou voltando de Portugal. Portugal tem muita, eles chamam de retunda, né? Em Portugal, que são as rotatórias. Falei, vamos fazer uma rotatória aqui? A gente acaba com esse trevo no meio. Vai ter uma rotatória, os carros vão passar em volta, acaba com essa mortandade aqui.
Ah, não dá rotatória porque perde 2 curvas, uma descida e uma subida e uma curva. E vão botar placa para reduzir a velocidade. Ah, se não botar, não reduzir, bota quebra-mola. Mas vamos fazer um teste. Vamos fazer com gelo baiano. Né? Aquelas pedras, o pessoal fala, não sei por que chama de gelo baiano, porque eu sou baiano, mas lá na Bahia não tem que troço, não. Então, nós fizemos uma rotatória experimental com gelo baiano. Uma semana tombou 2 carretas, porque as carretas vinham na velocidade que vinha, não queria frear. Queria fazer a curva na rotatória assim, com a mesma velocidade de 80, 90. Depois colocou mais placa de sinalização. Nunca mais morreu ninguém. E não sei se foi profecia, né? Porque em 2021 foi inaugurado o viaduto de Guarapari, exatamente 15 anos depois, como eu havia falado. Agora, com o governo Com o Bolsonaro, governo foi lá e federal, terminou a obra. e foi. E o viaduto ficou inaugurado. Mas nunca mais morreu ninguém. Eu lembro que na época morreu uma amiga minha chamada Maria das Neves, do Bazar Grande Rio, mãe do Carlinha, muito amiga, ela era compradora minha, eu era vendedor. E naquela semana que nós fomos lá, ela morreu logo em seguida. Depois fizemos uma rotatória, nunca mais morreu ninguém. Com isso, fizemos uma rotatória em João Neiva, rotatória no Safra, em Cachoeiro, rotatória em Batiba, rotatória em Venda Nova, e acabaram os acidentes nesses trilhos que morreu muita gente no Espírito Santo. Nós estamos acabando o tempo aqui. Para encerrar, no início eu te perguntei se o presidente Bolsonaro ia discursar, não ia, que informação tem lá de Brasília, se ele fala de novo, qual é o próximo passo, não é? Então, para encerrar aí, o que você pode falar para esses manifestantes que ainda estão na rua, caminhoneiro ameaçando parar, o pessoal que está na prainha de Vila Velha, qual é o sentimento e o que pode ser passado de esperança para essas pessoas? Primeiro, eu quero parabenizar por quem luta por aquilo que acredita. Eu acho que o homem é do tamanho dos seus sonhos. E quando ele tem capacidade de lutar pelos seus sonhos, isso é extremamente importante. Então, se ele acredita que a luta dele, as reivindicações, as manifestações, as pernoites, faz parte da contribuição que ele tem que dar para o nosso país, para as futuras gerações, parabéns. Segundo, o presidente Bolsonaro era cobrado porque falava demais. Agora eu estou reclamando que ele não está falando nada. E ele está no tempo dele. E no momento certo eu acredito que ele vai falar. Eu acredito que estão pedindo transparência, mas não tem nada demais. Só quer que o processo seja transparente, que abra a caixa preta, deixa averiguar. É o código-fonte é o problema? Pô, aí abre o código-fonte, tem problema não? Então abre, pronto. Acaba com esse discurso, entendeu? Para dar segurança à população. Existem muitas informações. O sistema é inviolável. Eu não acredito em nada inviolável. O inviolável tinha que ser o sistema financeiro, que é onde está guardado dinheiro, que é a coisa mais preciosa de muita gente. E as pessoas conseguem quebrar senhas do sistema e conseguem saquear dinheiro de contas bancárias. Então, eu tenho um episódio vivido em 2012 que eu nunca contei nem publicamente em programa de televisão. Mas a gente não tem tempo para contar aqui agora. Que fala sobre a viabilidade das urnas. Uma denúncia que eu fiz, que eu enfrentei, e que até hoje as pessoas falam assim, em 2012 você não perdeu, você foi roubado. E eu tenho fatos que poderiam me levar a acreditar nisso. E um dia eu posso contar, porque foram fatos que têm data, que têm nomes e que eu denunciei na Federal, denunciei no Tribunal de Justiça, denunciei no TRE, ajudei a prender o cara que me ofereceu a proposta de fraude, entendeu? E foi preso. Eu nunca nem relatei isso para a imprensa capixaba. Mas a população tem dúvida? Esclareça, pô. Agora não pode o Brasil ter um xerife como o Xandão, né, pô? O cara que chegou ao ponto de pedir a PGR para pedir o afastamento do ministro da Defesa. O papel do Supremo Tribunal Federal não é esse. O Supremo Tribunal Federal só pode agir quando provocado. E ele é que está provocando hoje. Está censurando, está suspendendo redes sociais, está bloqueando, está perseguindo empresários, está bloqueando contas. Isso é ditadura do judiciário no Brasil. O judiciário não está respeitando a Constituição. Muitos membros do judiciário estão agindo como tiranos, desrespeitando totalmente a Constituição. É inconcebível um deputado federal ser preso pelas suas palavras. A Constituição fala que nós somos invioláveis, pois quaisquer das nossas palavras, votos e opinião. O que significa quaisquer para você, Paranhos? Quaisquer é quaisquer, pô. Qualquer coisa que eu falar da tribuna, eu sou inviolável. Eu posso estar errado, mas eu sou inviolável.
eu posso estar cometendo crime, que me processe, que abra um processo contra mim, que me dê o direito de defesa e que eu responda se eu cometi algum crime. E aí os ministros vão aos Estados Unidos defender a liberdade de Deles. expressão num país onde tudo pode ser dito que é lá. Vão lá passar vergonha. Ainda bem que tinham pessoas nas portas xingando, vaiando. Passaram a sorte deles que os brasileiros xingavam em português, porque se xingassem em inglês, eles iam se lascar mais ainda. Antes que esse programa não vá ao ar ou não fique nem 72 horas, quero agradecer, Nelsomar. Dizer que a produção está reclamando aqui que você pincelou o assunto e não tem tempo para falar. Entrevistado bom é assim, que ele já deixa o gancho para uma próxima entrevista. Já fica aqui a curiosidade para a gente entender essa denúncia que você fez. E vocês vão se surpreender. Nós vamos já estar reconvidado aqui para um outro dia para a gente poder também abordar esse assunto e entender isso e acompanhar as manifestações, o processo eleitoral que nunca acaba. Vamos ver como essa história termina, como serão os próximos dias e os primeiros dias do Lula presidente, se é que vai assumir, eu acho que vai, então vamos ver como ele será presidente. Vamos acompanhar como é que vai ser a iluminação de Natal do Arnaldinho aí esse ano, quantos milhões mais vão ser destinados ao amigo dele em adesão de ata. E acabou o tempo, estão botando aqui para mim, não tem mais, vão cortar. Nelsomar, muito obrigado, é um prazer enorme receber você aqui. Críticas ou não que eu tenha a você, eu sou um admirador do seu trabalho, porque eu acho que você foi um prefeito empreendedor. E como deputado federal, você trouxe recurso para um prefeito que te derrotou nas eleições. Eu acho que isso é uma atitude assim que a cidade tem que reconhecer, porque você poderia destinar recursos para vários municípios, buscar voto em outros municípios, e você trouxe... E eu perdi a eleição por 1000 votos, né? Se eu tivesse colocado esses 27 milhões em outros municípios, com certeza, se viesse 100 votos em cada um, eu estava eleito, né? Vou procurar essa lista de obras aí, que eu vou cobrar o prefeito Arnaldinho essas obras entregues e o que ele está fazendo com o dinheiro, porque daqui a pouco ele gasta em iluminação de Natal. Quero agradecer a participação e a presença de todo mundo. E, mais uma vez, obrigado, Nelsomar, e espero que você volte para a gente descobrir essa fraude que você denunciou e nunca contou para ninguém. Quero ouvir um pouco mais sobre isso. Um abraço para todo mundo. Eu que agradeço a oportunidade e sempre que eu puder vir aqui para falar sobre a realidade do mundo político, da realidade do Espírito Santo do Brasil de Vila Velha, conte comigo.